Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado, começando aí a última semana do mês de maio. Pelo menos aí a gente já conseguiu resolver alguns pontos, né? O mercado resolveu, teve boas notícias que foram resolver alguns pontos, né? Ontem, nesse final de semana saiu a tão sonhada negociação ali, né? Da elevação do limite do teto de gasto, né? Teto de dívida do governo norte-americano, né? Do Tesouro. Então, a Casa Branca e os republicanos já chegaram a um acordo, né, a um consenso ali. Então, agora vai sair, né, tem que elaborar ali o texto, vai para o Congresso para ser votado. A expectativa é que essa votação saia até o dia 5 de julho, certo? Então, isso já tranquiliza um pouco mais os mercados. Nós vemos aí, apesar de hoje, né, os Estados Unidos ter um feriado, e as bolsas estarão fechadas. Algumas bolsas na Europa também estão fechadas, então a liquidez vai ser bem baixa, bem tranquila, né? Mas a gente já vê aí o futuro S&P subindo aí na casa de 0,25%, né? Porque ainda tem a seção europeia de algumas bolsas estarem abertas e nós tivemos também a seção asiática, certo? Nós vemos hoje o minério de ferro subindo forte, né? Quase que 5% de alta, 4,89% de alta. Isso é positivo, isso tende a impactar na nossa querida Vale. O petróleo que estava positivo, agora já está neutro, né? Porque ficou até mesmo animado com a questão da votação, da chegada, né, nesse acordo entre Casa Branca e os republicanos sobre a elevação do teto da dívida. Então isso acaba tranquilizando porque tira da frente, apesar do Joe Biden, McCarthy e Janet Yellen já entenderem que o default não seria uma opção, né, eles dariam um jeito de não dar o calote da dívida do Tesouro. Mas agora chegou ao consenso, o ponto que estava para ser ajustado, né, que seria essa elevação do teto da dívida, isso já foi abrandado. Então, o petróleo começou forte, mas agora já começou a devolver ali as suas perdas. Isso pode ser também pela questão da reunião da OPEP+, que vai ser no próximo final de semana, então fiquem todos atentos que isso pode mudar o rumo da cotação do óleo, beleza? Bom, DXY também ali bem neutrão. Hoje é um dia meio que parado, né? Vamos colocar assim. Nós tivemos a Ásia fechando majoritariamente no campo positivo, exceto ali os futuros Hang Seng, né? Que é os futuros ali de Hong Kong, que fechou no campo negativo. É uma semana que está começando, já começa com baixa liquidez e tem diversos indicadores para sair essa semana, né? Indicadores importantes. Então é bom ficar atentos, bumbum na parede, entendam quais são os pontos que vocês vão trabalhar para não fazer besteira, certo? Olhando aqui a parte da Ásia, né, nós tivemos aqui algumas informações que são interessantes. Ali pelo Banco dos BRICS, já tem uma suposta negociação da Arábia Saudita, né, querendo entrar no Banco dos BRICS para poder aumentar um pouco mais a força financeira, ainda mais com essa questão da desdolarização, né? Então, a Arábia Saudita está buscando aí uma negociação para entrar no Banco dos BRICS. Seria um ponto positivo, certo? Fortalece o bloco. O outro ponto, os BRICS, lembrando que esse é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Temos outras empresas, só essas 4 outras empresas, só esses países já são ali na casa de 25% do PIB global. Então, é um bloco importante no mundo, ainda mais quando se trata de commodities, e até mesmo a China ali na questão de processamento, né, e industrialização. Falando de China, a queda no lucro das principais empresas industriais da China, ela teve um recuo, né? Então teve uma queda muito grande nos lucros e agora essas empresas começam a reportar um resultado melhor, tem uma leitura melhor. Então isso anima um pouco mais os mercados, porque todo mundo está voltado para o crescimento da China, né? Então, a China crescendo, isso tende a ampliar um pouco mais a demanda sobre as commodities, né? Então, isso começa a movimentar muito mais a economia. Um outro ponto que precisa ser resolvido é a questão dos países que importam muitos produtos da China estarem com as suas economias também crescentes.
né? A gente viu agora aí os Estados Unidos com um índice PCE mostrando que não arrefeceu, a economia continua mostrando uma resiliência muito grande, mesmo com a questão da crise bancária, né, nos Estados Unidos, que aí aperta um pouco mais o crédito para as pequenas e médias empresas norte-americanas, e também o aperto monetário que o Fed vem fazendo. Tanto é que na CME, a expectativa do mercado é que vá ter um aumento de 25 base points. Alguns Fed Boys também continuam mencionando que não fazer o aperto monetário seria uma grande responsabilidade, já que o mercado de trabalho e a economia continuam mostrando avanço, continuam mostrando ali uma resiliência, mesmo com esses apertos, certo? Bom, outro ponto que é interessante, que acalma um pouco sobre as tensões sino-americanas, né? Aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que a secretária de Comércio dos Estados Unidos, né, a Gina, ela mencionou que começa a conversar com a China para ter um acordo mais bilateral, né? Se comprometer a fortalecer essa relação comercial para que possa dar uma acalmada, porque os Estados Unidos apertou de um lado, China foi lá e deu o contragolpe, então isso está vendo que não está sendo bom no momento em que o mundo está correndo atrás de reduzir a inflação, subindo taxa de juros, arrefecendo suas economias. Então, para evitar que tenhamos uma recessão global, acho que seria o melhor caminho realmente, mas vamos aguardar os próximos passos, beleza? A Europa estava no campo positivo, tem muitas bolsas na Europa que não estão abertas, né, estão fechadas, né, também devido à questão de feriados, mas a Europa estava no positivo e depois já reverteu seus ganhos, né, assim como o petróleo. Nos Estados Unidos, como já falei, os índices futuros estão majoritariamente no campo positivo, porém não teremos abertura devido ao feriado, beleza? Bom, excesso de gastos já falamos, agora vamos falar aqui do nosso Ibovão da Massa. Vou preparar aqui para vocês o nosso Ibovão, só para... Calma aí. Simbora. Bom, nosso Ibovespa que subiu quase que 0,8%, impulsionado aí pelas commodities, porque nós tivemos ali petróleo subindo, né, na sexta-feira, nós tivemos um impulso também sobre o minério de ferro, fortalecendo assim o nosso Ibovespa. Vou trazer aqui como é que ficou o portfólio do Ibovão. Opa! Meu chapéu. Aqui, peguei. Bom, nós tivemos aí Petrobras subindo 1,3%, foi bem positivo. Petrobras que ainda continua naquele imbróglio sobre a questão de meio ambiente, precisa ser resolvido. Teve a discussão também sobre a questão da saída, né, o término daquela paridade de preço internacional sobre o barril de petróleo, porque se o Brent subir muito, isso pode acarretar em uma redução do lucro, né, das margens de lucros da empresa, e isso pode vir a acontecer e trazer um problema maior. E outra questão também seria a nova política de dividendos da estatal, que isso também preocupou um pouco mais os mercados. Mas a gente vai trazer informações mais para frente para evitar ficar trazendo simplesmente expectativas futuras. Vamos trazer fatos e dados para a gente não perder a mão. Show? O setor financeiro, que poderia ter impulsionado um pouco mais, teve aquela leve realização, né? Ficou basicamente neutro, algumas empresas do setor financeiro subindo, outras caindo. Destaque aí para a nossa querida B3, subindo quase que 4%. Muito bom, fico animado com isso, porque nós temos alguns clientes que estão bem posicionados, né? Pegaram na veia ali. Então está interessante. E aqui nós temos a nossa querida Vale subindo 2%. Hoje nós podemos ter a Vale também subindo um pouco mais, porque temos cenário, nós temos o mercado externo, né, fechado hoje, então tem uma baixa liquidez, então fica total o foco dos investidores locais em pontos nacionais, né, em pontos aqui do Brasil. Então, o Brasil vai fazer muito mais preço do que o externo, a não ser que saia algum tipo de informação lá fora que venha impactar a questão de economia global, mas acho pouco provável com a agenda bem vazia que temos hoje. Então, fiquem atentos a qualquer questão que vai envolver o arcabouço fiscal, que já vai seguir ali para
o Senado e tudo. E agora a atenção interna volta para a questão da reforma tributária, né? Vai para a questão da reforma tributária, beleza? Bom, vamos olhar aqui o nosso Ibovão da Massa. Ganhou o high-low aqui no diário. Tem a perspectiva de ganhar esse novo teto aqui, né? Vamos botar assim, esses 111, esses 112 mil pontos, para vir buscar aí os 114 mil. E com isso, vou trazer aqui o semanal para ficar mais fácil a gente olhar. A gente pode vir buscar a ponta de alta, né? Aqui, essa ponta mais elevada aqui do nosso caixotão, da nossa congestão. Tem cenário? Tem cenário, né? O candle que está fazendo no semanal é interessante, né? Ganhando aí a média móvel de 200 períodos. Tem todo o cenário para vir buscar os 114 e depois dos 114 vir aqui trabalhar na casa dos 118, 119 mil pontos. Tem todo o cenário para isso. Show? Bom, nossa doleta aí cedendo também. Então isso foi positivo, foram bolsas para cima, né? Doleta para baixo. Foi interessante. Nós tivemos aí os juros futuros também cedendo um pouco mais. Então, tudo positivo, tudo às mil maravilhas. Beleza? Vamos ver se a gente tem mais um tempinho aqui, que agora eu vou trazer algumas empresas para a gente poder traçar em termos gráficos para vocês. Beleza? Essa que eu estou trazendo para vocês é a nossa querida Unipar, uma queridinha também, ainda mais da galera que trabalha muito com dividendos. É uma empresa bem interessante, nunca parei para analisar, porque nunca tive ela na carteira. Mas a gente vê no longo prazo, né, no mensal, a gente vê topos e fundos ascendentes, bem interessantes. Certo? Perdendo ali o high-low, então sugerindo uma realização, certo? Se a gente pegar aqui esse fundo, a gente está falando dos R$51, a ação hoje está a 70. Então, assim, teria uma realização até os 51? Pode haver uma realização até os 51, mas acho pouco provável, né? Vamos olhar aqui no semanal. No semanal está respeitando a média móvel de 200 períodos. Lembra que eu falei que a média móvel de 200 serve de suporte ou resistência, e como ela está abaixo do fechamento, ela serve de suporte. Então, se perder a média móvel de 200 períodos aqui no semanal, pode vir a buscar novas mínimas, até porque de novembro de 2022 para cá, ela está em topos e fundos descendentes. Para reverter essa situação, teria que ganhar aqui os R$83, beleza? Olhando no diário ela trabalha já abaixo da média móvel de 200 períodos, né? Olhando pelo diário, está tentando buscar aí os R$78, beleza? Ganhando aqui os R$73, pode vir buscar os 78. Aí aqui teremos briga, porque é uma região de resistência, beleza? De possível resistência. Vamos olhar nossa querida VEG. Temos ainda um tempinho ali. VEG que é uma empresa reloginho, né? Em termos de receita, em termos de controle de despesa, em termos também ali de reporte de lucros crescentes. É bem interessante, VEG não para de crescer. Bom, olhando no mensal, a gente vê também topos e fundos ascendentes, né? Vou traçar aqui. Topos e fundos ascendentes. Mas mostrando aqui no mensal, a gente vê que agora entra numa lateralização. A gente vê ela aqui desde o início ali de 2021, vamos botar assim, sem conseguir romper essa casa aqui dos 45, que mostra que é uma resistência muito grande. Porém, ela começa a ficar numa congestão, uma lateralização muito aqui próximo, né, dessa linha de resistência. Então, ganhando esses 45, pode abrir espaço para mais altas. Olhando pelo semanal, né, mostrando ainda essa congestão, tem uma lateralização muito forte aqui. Vamos botar assim, né, aqui nesses 42. Então, essa região aqui dos 42 aos 45, a galera tende a bater bastante aqui, né? Ganhando essa região,
tem espaço para mais altas. Show? Trabalho aqui acima da média móvel de 200. Não vou nem botar ali no diário, porque não vai mudar muita coisa. Querida Engie, também outra queridinha da Bolsa. Né? Então, nós temos aí uma linha de resistência muito grande também nos 44. Já ganhou aqui o high low no mensal. Né? Tem espaço ganhando essa congestão mais altas, porque aí a gente já está vendo aí que trabalha no seu high, né? A nossa querida Engie, mas é uma empresa muito interessante. A galera que puder fazer um valuation nela e tudo, ou então conversar com seus assessores, é uma empresa bem interessante, né? Eu gosto particularmente bastante dela. Bom, trabalha aqui muito próximo também aqui do seu high. Não tem muito o que falar de Engie. Está bem esticada, né? Para compra, fala, Vini, você compraria? Tem que fazer conta, tem que fazer uma análise aqui mais minuciosa. Mas é uma empresa muito interessante. Beleza? Vamos cair agora aqui para o nosso calendário. Vou botar aqui o calendário mensal. Então, hoje nós temos a segunda-feira bem fraca, temos nosso Boletim Focus, que é o café da manhã nosso de toda a semana, né? A gente já inicia com o Boletim Focus, é interessante analisar. Na terça-feira a gente já começa com a leitura do IGPM mensal de maio, né? Os empréstimos bancários, mas tem que chamar a atenção, né, para os PMIs. Nós temos PMI, temos a dívida bruta em relação ao PIB aqui no Brasil, na quarta-feira. Aqui começa, né, de quarta para frente, porque nós temos o PMI da China, que vai sair já com o mercado fechado às 10h30 da noite, né, no horário de Brasília. Mas quando a gente começa a trazer, para aqui nós temos o índice de preço ao produtor, que isso pode impactar na questão da inflação, falando aqui em termos de Brasil. E na quarta-feira nós começamos os indicadores mais brutos, né? Nós temos o PMI lá nos Estados Unidos, temos discurso de FONC, ofertas que é o JOLTS, né? Ofertas de emprego norte-americano, para a gente ver como é que está a questão do mercado de trabalho, a dívida bruta em relação ao PIB aqui do Brasil. Nós temos aí o PMI industrial Caixin, temos um PMI, são dois PMIs ali na China. Depois começamos ali com a taxa de desemprego na quinta-feira, né, da zona do euro. Nós temos o crescimento anual do nosso PIB, variação de emprego, né, o ADP. Aqui PMI industrial aqui no Brasil, os PMIs também lá nos Estados Unidos. E nós temos aí na sexta-feira o querido payroll, né, que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. E aqui no nosso Brasilzão nós também temos o nosso índice de desemprego, né, o CAGED, vai sair, se não me engano, na quarta-feira. Quarta-feira às 9h da manhã. Beleza? Bom, esses são os recados de hoje para o nosso giro de mercado. Então, muita atenção, galera do curto prazo que gosta de gerar. Semana está começando, então bem tranquilo, vamos ficar com calma. A galera do longo prazo, aproveita essa semana para poder estudar algumas ações que ainda estão em preços interessantes, beleza? Para que vocês possam já saber quais empresas comprar, né? Qual vai ser os seus próximos aportes para o próximo mês, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem todos ligados aí nas informações que vão sair essa semana e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!